Pronto, agora eu vou colocar a questão 5, tá? Entrou. Pronto. Tô. Questão 5. Por que é importante respirar pelo nariz e não pela boca? Vou colocar aqui, tá? A minha resposta. Porque no nariz, eu vou colocar, vou logo falar aqui a minha, depois vocês podem estar compartilhando o que vocês colocaram. Porque no nariz, peraí, só um instante. No nariz, há pelos que retêm os poluentes e as bactérias que estão no ar e não os deixam entrar no nosso corpo. Quem tiver com o microfone ativado, desative, por favor. Pronto, essa foi a minha resposta. Eu estou colocando ela aqui no chat, tá? Alguém colocou diferente? Eu tiro. Pode falar, amor. Porque o ar entra, porque o ar que entra tem um nariz só aquecimento e o de umidificação. O que acontece quando respiramos pela boca? Pronto, tá certo também, viu? Mais alguém colocou diferente? Posso ler a minha, tio? Pode sim. O Tá ar vendo que a minha entra no chat? pelo nariz sofre aquecimento ou filtração e umidificação, o que não acontece quando respiramos pela boca. Pronto, muito bem, Posso tá falar certo. o meu? O meu Pode tio. sim. Eu botei assim, ó, porque tira menos fungos e bactérias. E você fica com menos ar. Uhum, certo. Posso ler, tio? Pode sim. Pois ele filtra as partículas de poeira e as bactérias do ar, além de torná-lo mais úmido. Pronto, muito bem. Pode falar, Felipe. Eu botei assim, porque quando respiramos pela boca, entra muita bactéria. Isso, tá certo também, tá? Mais alguém quer compartilhar? Não? Ok, então. Então vamos lá. Eu Na botei a minha no questão chat, 6, tia. pronto, deixa eu ver. O ar entra pelo nariz, sofre aquecimento, filtração e umidificação. Não acontece quando respiramos pela boca, certo? Muito bem. A da Maria. Porque o interior do nariz possui elementos específicos para o tratamento do ar inalado, permitindo que ele entre no organismo o mais puro possível. Pronto, tá certo também. Certo? Digamos que tenha o mesmo sentido, né? Vamos lá. 6. A respiração é muito importante para oxigenar o sangue e também para nos manter vivos. Leia as questões abaixo e complete-as corretamente, utilizando as palavras do quadro. Aí no quadro tem gás carbônico, gás oxigênio, inspiração e expiração. A. A entrada de ar em nosso corpo ocorre pela inspiração. B. A saída de ar do nosso corpo ocorre pelo processo de expiração. C. O ar que respiramos contém gás oxigênio, tá? Isso vocês também, né? Não é nem para ter errado, porque a gente já sabe disso. E a D. Quando respiramos, absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico. Ok? Corrigido a atividade, alguma dúvida? Deu certo para vocês corrigirem aí? Ok, né? Pronto. Vamos lá. Corrigido essa atividade, eu tenho um negocinho aqui para falar para vocês, tá? Gente,
nós, vocês, digamos que vamos ter uma semana de relax, de relaxamento. Como assim, tia? Não é agora, tá? É mais na frente, só no mês de novembro, certo? Por quê? Porque a gente vai, digamos que fazer uma semana de correção. Como assim, tia? Nessa semana vocês não terão aula, certo? Vai ser o quê? O período de correção das atividades do livro. Vocês vão ter que ir até a escola, certo? Levar os livros, certo? Levar todos os livros para a gente, que somos professores, corrigir, certo? E assim, vocês, por exemplo, vamos ter que estar com as atividades em dias, digamos que até hoje, né? Se não tem nenhum, se vocês ainda não têm as atividades corrigidas ou, digamos, feitas, vocês vão ter que colocar em dias, certo? Tem atividade em branco no livro passada, tem que fazer, certo? Porque aí vai contar nota, certo? Só vai ser lá em novembro, tá? Não se preocupem que não é agora, vocês vão ter o mês de outubro inteiro para poder fazer essas atividades, certo? Se tiver muitas atividades em falta, né, vai ser de acordo. Tia, é só os livros, né? São os livros que vai ser corrigido. Ai, tia, mas eu E a nota... vocês só vão Ô, entender quando tia, eu terminar de falar. Quando eu terminar de falar, e vocês perguntam, deixa eu terminar de falar. Pronto. Não tem todas as atividades feitas no livro? Digamos que vai valer 10 pontos. Aí eu só tenho a metade das atividades feitas. Você só vai receber 5 pontos. Certo? Por isso que é interessante vocês fazerem todas as atividades. Certo? O livro, eles têm que estar ok. Pelo menos, digamos que até a data que vocês irão fazer. Certo? Se não fizer, não tem nota, tá, gente? Infelizmente, vocês vão ter que deixar. Eu sei que tem muita gente com o livro ok, mas tem muita gente com os livros atrasados. Eis a questão de a gente, né, corrigir. Ou vocês achavam que vocês iriam, né, só fazer e a gente não iria ter esse tempo de correção, né? Por isso que vocês vão ter um mês todinho para poder colocar as atividades em dias. Tem que fazer todas as atividades. Não é só a minha, não é só a da tia Iana, tem que fazer todas, certo? Tia Eliane, tia Brena, tá? Vocês vão ter que fazer todas. Todas as atividades de todos os professores. Colocar os livros em dias até a primeira semana de novembro, tá? Porque vocês vão levar esse livro para a escola para poder corrigir, certo? É nota. É nota. Tá bom? Depois a gente vai tirar. Oi, rapidinho, que já são 8h20, fala aí. é assim, a pessoa deixa lá o livro, aí depois volta para buscar, é? Não, vocês vão e vão ficar esperando, tá? A gente vai ficar lá. A gente ainda vai avisar ainda bem direitinho, tá? A gente vai sempre comunicando. O importante é as atividades estarem em dias. Eu sei que tem uns que estão, mas tem outros que não. Eu sei. Quem é professor sabe. Eu sei que tem tem aluno que faz atividade só quando faz a correção. Tem aluno que não faz as atividades achando que o professor não vai ver. Eu conheço tudo, eu sei tudo, certo? Eu sei de tudo. Tia, mas tu nem tá vendo? É como se eu estivesse, tá? Vamos lá. Abra um livro de vocês, né, de ciências aí na página 165, certo? Que a gente vai iniciar o nosso novo conteúdo hoje, que vai falar sobre o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular é o sistema responsável pelo quê? Pelo coração, pelo sangue, pelo bombeamento, certo? Pelas veias, muitas outras coisas, tá? Vamos lá. Nós temos aí 2 páginas de explicação, certo? Mas nós temos a aula de hoje, nós temos a nossa aula de sexta, para poder entender bem direitinho esse conteúdo, certo? O importante é vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Vamos lá. Página 165, sistema cardiovascular. A mais importante função
do sistema cardiovascular é o quê? Transportar o oxigênio e os seus nutrientes para as células do corpo. Por que isso, tia? Pronto. Nosso coração, nosso sistema cardiovascular, ele funciona como o quê? Como uma máquina, como um bombeamento. Por quê? Porque o nosso coração, ele é responsável por bombear, certo? O nosso sangue, certo? E, né, todos os nutrientes que são levados para o nosso corpo. Ele bombeia e corre, né, pelas veias, todos os nutrientes e todas as células que circulam no nosso corpo, certo? O coração parou de bombear, o nosso corpo para, certo? Por isso que o coração, ele é conhecido como o quê? Como a máquina. Parou, não funciona, tá? Ele recolhe substâncias que devem ser eliminadas, claro. Quem já se viu, você, digamos que, ficar sem substâncias, né? Como é que diz? E ficar vivo. Não existe isso. Mas você também só vai colocar para fora, né? O que o coração, do jeito que o coração faz, os outros órgãos também faz. Ele só vai ficar com o que é bom para ele. O que não prestar é lixo, ele joga fora. Isso funciona até com a gente, né? O que você não quer, o que é lixo, você não joga fora. Pronto, certo? Então, o coração também faz isso. O que não é bom para ele, ele joga fora. O coração e uma extensa rede de canais de dimensões variadas espalham o sangue pelo nosso organismo. Como eu falei, ele bombeia, né, o sangue que serve como veículo, porque vai transportando, né, o sangue e todos os nutrientes pelo nosso corpo. Vá para lá. Então, assim, o nosso coração, ele funciona dessa maneira, tá, gente? O coração, ele bombeia o sangue carregado de gás carbônico, né, que é o CO2, para os pulmões. Lá nos pulmões é onde ocorre a troca gasosa, né? Fica o gás carbônico e em seu lugar entra o oxigênio, certo? O oxigênio entra e o gás carbônico sai, né? Automaticamente ele expulsa, porque o gás carbônico ele é tóxico, então ele não pode ficar. O sangue, agora carregado de oxigênio, volta para o coração, certo? Então, assim, nosso sangue, quando ele está carregado de oxigênio, ele vai diretamente ao nosso coração. E o nosso coração, quando ele está bombeando, ele veicula, certo? Todos os nutrientes e as células para o nosso corpo. Compõe o sistema cardiovascular. Olha só. O sangue, ele é um tecido formado por vários tipos de células que circulam através do sistema vascular, certo? Então, o sangue, ele tem vários tipos de células, né? E essas células, elas circulam no nosso corpo. Vocês sabem que por menor que seja o local, né? Por menor que seja o local que a gente furar, seja na ponta do dedo, na ponta do dedo do pé, vai sair sangue. Por quê? Porque o sangue, ele circula no nosso corpo, certo? Seus principais componentes aqui são os componentes do sangue, tá, gente? O plasma, né, que é a parte líquida do sangue. Os leucócitos, que são as células de defesa, certo? As hemácias, que transportam o oxigênio. E as plaquetas, que têm função coagular o sangue. Nós temos um nível de plaquetas no nosso corpo, no nosso sangue. E elas têm que ter um valor absoluto, certo? Se ela estiver em uma quantidade menor, certo, de plaquetas, um número menor, isso quer dizer que você não pode cair, você não pode ter sangramento, você não pode receber pancadas, certo? Isso acontece, tem uma doença, certo, que é relacionada às plaquetas, certo? Os leucócitos, eles são as células de defesa. Como assim, tia? Eles defendem, né, o seu sangue de qualquer tipo de doença, certo? E as hemácias, elas transportam o oxigênio, elas são responsáveis por transportar esse oxigênio, certo? Existem 3 tipos de vasos sanguíneos, certo? Que são o quê? Veias, artérias e as capilares. As veias são os vasos que levam o sangue do corpo lá para o coração, certo? Nós temos as veias, né? O nosso corpo, ele é cheio de veias,
que é responsável por transportar, né, o sangue do nosso corpo para o coração. As artérias são vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. Lá no nosso coração, ele tem as ligações das veias, das artérias e dos capilares. Cada um tem a sua função, certo? E os capilares? Os capilares são os vasos mais finos que tem, certo? Que são bem estreitinhos. Eles têm a função de receber e levar o sangue às células e ainda recolher os seus resíduos. Ou seja, ele recolhe também o que não é bom, tá? Porque resíduos é o que sobra, tá? Coração. Coração, ele está situado, gente, aqui no tórax, né? A gente já sabe. Ligeiramente à esquerda. Até porque a gente, quando se exercita, que a gente corre, que a gente pula, né? O nosso coração bate e a gente basicamente sabe onde ele está. Ele está onde? No tórax, entre os dois pulmões, tá? Ele fica entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Do tamanho de um punho. Seu coração, ele é do tamanho do seu punho. Como assim, tia? Quando você faz isso aqui, ó, isso aqui é o seu punho. Então, o seu coração, ele é desse tamanho, certo? Do tamanho do seu punho. É constituído por tecido muscular que se contrai e descansa de forma automática e rítmica. Claro, o nosso coração, ele tem o seu ritmo, ele tem o seu bombeamento, ele tem que bombear, ele tem que ter uma frequência cardíaca boa por minuto, certo? É oco por dentro e divide-se em duas metades, a direita e a esquerda, certo? Nosso coração, ele fica aqui do lado esquerdo, né, no nosso peito esquerdo, certo? Entre o tórax, certo? Dentro do tórax, né? Entre o pulmão esquerdo e direito, certo? Então, assim, gente, essa parte do coração, ela é uma parte muito boa da gente estudar, certo? Porque ele vai falar tudo o que deve ficar, o que deve ficar, o que deve sair, né? Porque o que não deve ficar, ele vai expulsar. É igual o nosso organismo. O que não é bom, ele expulsa. A gente mesmo, né? Nós só ficamos na nossa casa com o que é bom. A gente vai querer lixo? Não vai. Resíduos? Também não vai. Então, a gente só fica, o nosso sangue, o nosso corpo, ele só vai ficar de acordo com o que ele quiser, certo? Porque quando você pega no pescoço, parece que o coração está no pescoço, mas é por conta das veias, né? O bombeamento. Mas nosso coração, ele é no tórax, tá? Então, assim, já são 8h29. Não deu tempo de explicar o conteúdo todo, mas a tia já havia falado, né? Que a gente vai encerrar esse conteúdo na sexta-feira, tá? Na nossa segunda aula. Vocês irão fazer, gente, apenas a página 167. É pouquinha atividade, certo? Mas vocês irão fazer ela, tá? Certo, tia. 167, só é uma questão. Vocês vão procurar no diagrama, né, essas palavras aqui, e depois vão completar, né, as frases abaixo, ok? Bem facinho, rapidinho vocês fazem, tá bom? Já vou colocar lá a atividade no Google Sala de Aula, certo? Para qualquer dúvida, tá bom? Tá, tia. Tá? Vocês agora vão ter um intervalozinho, daqui a pouco estão de volta, tá bom? Então, eu desejo para vocês um ótimo dia. Beijos, abraços virtuais. E até amanhã com a nossa aula de oficina de negócios, tá? Até amanhã, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau. 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 Hoje eu vou pra Fortaleza. Uma coisa de sucesso. Ei, Miguel. Ei, Miguel. O que é? Minha mãe só vai deixar eu pegar o celular 9 horas. Só essa hora. Ah. Não vai dar certo. Não vai dar certo nada. O que é? Mobile of Legends? Eu vou apresentar Mobile Legends. Pois é. Vocês vão jogar? Não, a gente ia jogar Brawl Stars. Mas a mãe dele só deixa ele pegar só